Olá, pessoal. A gente vai falar agora sobre um problema que pode ser que nem aconteça e pode ser que aconteça. Caso aconteça, é bom você ficar sabendo se isso pode impactar a sua vida do tocante a processos imigratórios. Fiquem ligados. Então, pessoal, como vocês devem estar, espero que estejam acompanhando o noticiário, né? Existe uma possibilidade de ter uma paralisação do governo dos Estados Unidos. Tá? Isso devido a o Congresso não conseguir chegar a um acordo para passar o orçamento para o próximo ano fiscal. Então, enquanto não passar o orçamento, não tem fundos disponíveis para o governo operar. E algumas agências do governo federal podem vir a paralisar completamente as operações ou parcialmente as operações, e isso pode impactar porque imigração é basicamente tratada pelo governo federal. Então, a gente vai ver agora algumas situações para você ver se isso vai impactar ou não a sua vida como imigrante nos Estados Unidos. Você que depende de um visto ainda, né? Depende de alguma coisa em termos de serviço de imigração e outras agências auxiliares. Então, por exemplo, USCIS, United States Citizenship and Immigration Services. A USCIS não é uma agência que recebe fundos do governo federal, fundos que a gente que paga imposto, eles apropriam uma parte daquele orçamento para a imigração. A imigração não passa por isso. A imigração sobrevive, a USCIS, no caso, sobrevive de fees, né, as taxas de imigração que a gente paga, que não são baratas. Então, essas taxas são pagas para manter a imigração. Então, a imigração vive dessas taxas e não deve ter muito impacto em relação a paralisação do governo, caso isso venha a acontecer. Não quer dizer que não vai parar tudo. Alguns programas, como parte do programa EB5, parte por exemplo, do Green Card, o visto religioso, esse pode ser paralisado, porque vai acabar agora e não vai ter uma reautorização se não tiver um acordo em relação ao orçamento. Então, algumas coisas mínimas vão ser paralisadas, mas a maioria dos processos de imigração, tudo vai continuar seguindo praticamente como estava antes, porque, como a gente já está falando aqui, o salário dessas pessoas, o custo de operação dessa agência, no caso da USCIS, não vem do governo federal, e sim das taxas que nós pagamos quando mandamos um processo para migração. O Departamento de Estado. O Departamento de Estado conduz as entrevistas nos consulados. Esses também não devem, os consulados não devem também ser afetados muito por conta dessa paralisação, porque eles também vivem das taxas que são pagas para o consulado. Então, é feito um pagamento de taxa para o NVC ou para o Departamento de Estado em si, como é a agência maior, né, a agência principal, e essas taxas são usadas para pagar os funcionários do consulado, do NVC, etc. Então, não deve haver realmente uma paralisação dos serviços, a não ser que os fundos que estão sendo captados dessas taxas não sejam suficientes para manter a operação funcionando. Então, se ocorrer um gasto sendo maior do que o que está entrando de capital, eles não podem receber do governo federal e têm que paralisar ou minimizar as operações. Nesse caso, somente alguns vistos, como, por exemplo, questões humanitárias, tratamento de saúde ou alguns vistos diplomáticos vão ser emitidos. Mas eu, sinceramente, não acho que isso vai acontecer em larga escala no Departamento de Estado, nos consulados, tá? CBP, que é, no caso, o Customs and Border Protection. O CBP funciona nos aeroportos, nos portos marítimos e nas fronteiras, né? Então, o CBP é a agência do Departamento de Homeland Security, a subagência que regula a entrada de pessoas não cidadãos dos Estados Unidos. Então, nesse caso, eles não devem parar as operações, porque eles não... Isso é considerado como um trabalho essencial, é um serviço essencial de segurança nacional
e não pode ser paralisado, mesmo que o governo não tenha um acordo do Congresso em relação ao orçamento. Então, isso deve continuar normalmente, mas algumas aplicações de benefícios que você faz diretamente ao CBP, como aqueles vistos que você aplica, o visto TN, que os canadenses e mexicanos podem aplicar, tem outros vistos também que você pode, tipo o waiver, o non-immigrant waiver, que a pessoa às vezes aplica diretamente no CBP, essas aplicações não vão poder ser processadas, porque justamente essa parte aí não é essencial e vai ser paralisada se tiver a paralisação geral do governo. Tá? O ICE, né? Immigration and Customs Enforcement. Nesse caso aí, nós temos uma agência que é responsável pelo enforcement de immigration laws. Então, eles vão prender as pessoas, eles investigam. Também é questão de segurança nacional. Eu não acho que vai ter alguma paralisação também em relação a isso, porque existe previsão de serviços essenciais no orçamento. O EOIR, Executive Office of Immigration Review. Esse aí são as cortes de imigração. Essas aí são as cortes de imigração. Então, as cortes de imigração vão paralisar as suas audiências, tá? Então, quem tem caso marcado na audiência na corte, essas audiências vão ser adiadas, a não ser que o seu caso esteja no docket de detainees. São aquelas pessoas que estão presas e estão seguindo o processo migratório, o processo de deportação, na detenção. Então, esses detentos vão ter os casos processados normalmente na corte, porque estão detentos e vão ter que realmente ter uma resolução mais rápida no processo e não pode ficar esperando o governo ter o orçamento necessário. Então, como vai ter que ter uma minimização dos serviços prestados pelas cortes de imigração, então eles vão canalizar os fundos para essa parte, né, os que estão detentos, e vão suspender as audiências dos que estão respondendo o processo em liberdade. Já o Departamento de Trabalho, esse é o grande problema, porque, como vocês sabem, nos processos de H1B, H2B, os processos de Labor Certification do EB3 e do EB2 normal, esses casos dependem do Departamento de Trabalho fazer a primeira parte do processo. Tem o Prevailing Wage Determination, o PWD, que é feito pelo Departamento de Trabalho. Tem o Labor Certification, que é feito depois pelo Departamento de Trabalho, depois que sai o salário oficial. Então, essas fases do processo EB3, por exemplo, e também o Labor Conditions Application para o H1B e o H2B, essas fases do processo são feitas sem custo. Então, o Departamento de Trabalho não cobra uma taxa como a migração cobra. Então, esses serviços são fundados pelo próprio governo federal. E se o Departamento de Trabalho não tiver mais fundos, porque houve a paralisação do governo federal, os processos de PERM vão parar. Os processos de LCA do H1B vão parar. Os processos de Labor Certification, ou Labor Conditions Application para o H2B, também vão parar. Então, nós vamos ter uma paralisação completa do EB3 e do EB2 normal na fase inicial. Então, isso aí realmente vai causar um problema muito grande, inclusive os casos que estão em apelação ou estão em pedido de revisão, tudo isso vai ser paralisado e vai ser um caos total. Então, a gente tem que torcer para isso não acontecer. Para quem gosta um pouquinho de entender mais por que pode chegar a uma paralisação do governo federal, bom, existe o governo federal funciona com orçamento aprovado pelo Congresso. Se o Congresso tem duas câmaras, tem o Senado e a Câmara de Deputados, que chamam de Casa de Representantes aqui nos Estados Unidos. Então, as duas casas têm que votar. O Senado, os democratas e republicanos do Senado já concordaram num projeto, já tem um orçamento pronto para passar e mandar para o presidente assinar, mas tem que passar pela Câmara de Deputados ou a Casa dos Representantes. E aí que está o problema, porque tem uma facção, a Casa dos Representantes hoje é controlada pelo Partido Republicano, e existe, inclusive, uma facção do Partido Republicano, que são os mais extremistas, aqueles que são os MAGA, né? Os lá do Trump. Então, esses aí estão querendo impor no orçamento que retirem os fundos para a investigação que está sendo feita e o processamento criminal dos casos do Donald Trump. Então, eles querem tirar os fundos do agente federal, do Special Counsel, que está investigando o Trump, querem tirar os fundos para proteger Trump da investigação criminal
dos crimes que ele cometeu. Então, eles não querem eles não querem votar com os democratas e os outros republicanos nesse orçamento, a não ser que retirem isso da pauta, retirem esses fundos do sistema, o que é uma idiotice, porque, primeiramente, esses serviços já foram fundados, os fundos já foram apropriados para isso. Então, não vão ser mais usados. É mais para o futuro isso, para o próximo ano fiscal. Então, mas eles estão usando isso daí como uma barganha para proteger Donald Trump das investigações que estão ocorrendo, tá? E dos processos criminais, os vários processos criminais que estão ocorrendo, 91 counts de felony counts que ele está respondendo. São 4 jurisdições entre federais e estaduais que ele está respondendo o processo criminal. Então, um em Nova York, um na Geórgia, e um na Flórida, que é o federal, e um em Washington, D.C., que também é o outro federal. Então, eles querem parar essas investigações e estão colocando isso como condição para passar o orçamento. Ou seja, pode ser que o país todo pare, o governo federal, porque eles querem proteger o Donald Trump. Isso é o que está acontecendo hoje, e a gente está torcendo para que isso não aconteça e que essas pessoas, no fundo, venham a ter um bom senso e não prejudicar um monte de gente, um monte de pessoas, um monte de... Não vou nem falar que estou preocupado com os imigrantes, mas pelo menos não prejudicar funcionários públicos federais que vão ficar sem salário. Então, e também outras agências que dependem de regulamentação do governo federal. Então, tudo isso vai parar se não tiver realmente orçamento. E eles querem fazer todo mundo sofrer com isso aí para proteger o Donald Trump. Vamos ver o que vai acontecer. Eu espero que isso não aconteça realmente, que eles cheguem a um acordo e consigam, com os democratas, passar o orçamento e o governo ter os fundos necessários para operar e que o seu processo de EB3 e EB2 normal não fiquem parados por causa disso. Espero que esse vídeo tenha trazido para vocês informações essenciais sobre esse assunto, que pode impactar muito a sua vida, e nos vemos na próxima. Se você não se inscrever no nosso canal, por favor, subscrevam e aperte o sininho para ser notificado quando subir um vídeo novo. Até a próxima, pessoal. Tchau.